Maravilha! Boa noite! Estamos aqui com o Sam, hoje um dia especialíssimo, que temos a presença aqui da vovó Zenaide aqui conosco, toda a família presente, mamãe Catrine, Melissa, Marisol, e hoje vamos ter uma conversa brutalmente sincera, brutalmente honesta, num dia muito interessante, onde a minha mãe simplesmente disse para mim: vá esquecendo a família lá, porque eu não vou deixar de me separar por causa de você, não é? E a vovó Zenaide lembra dessa frase, quando foi dito isso, hein? Deixa a família lá. Eita! Vai deixando a família lá. Pautas quentíssimas hoje, hein? Eu não vou deixar de me separar, hein? Eu não deixarei de me separar por causa de você, né? De você quem? Você? Do Eu. Thiago. Então, essa pauta, né, muito curiosa, muito quente, foi dita pela minha mãe quando eu tinha 12 para 11 anos de idade, quando a minha mãe estava rompendo um relacionamento, né? E hoje, verdades brutalmente sinceras, né? Porque, de fato, como que isso foi importante para mim, como que isso mudou e moldou o meu caráter, e como que eu gostaria que essa experiência pudesse moldar o caráter dos meus filhos também, não é? Eu tive uma conversa sincera com ele, porque eu não estava bem, não estava feliz, né? O cara não colaborava, não aprendia, não queria crescer, não queria nada, né? E eu era jovem ainda, e eu acho que ninguém tem que largar a sua vida por causa de filho e de ninguém, porque o filho cresce e ele vai construir a vida dele e ele não se importa se a mãe está feliz ou não com isso. E eu disse para ele, ninguém vai judiar de você, mas eu também não vou deixar minha vida, né? Não vou deixar de me separar, não vou deixar minha vida, porque ele era assim, era uma situação que ele estava cômodo com o Jaime, tinha ele como um pai, né? E para ele era doloroso uma separação. Sim. E eu sei disso, mas eu nunca deixei meu filho de lado por nada. Sim. Mas então eu disse para ele, chamei ele para ele. Mas você não ia ficar infeliz não, por conta eu falei dele? Para ele, olha, filho, é o seguinte, a mãe, não vou deixar de separar, não vou deixar de seguir a minha vida por causa de você, porque você vai logo ter a sua vida. Você vai construir sua família, sua vida, e não vai perguntar se eu quero, se eu gosto, né? Sim. Então, foi isso. E qual foi o impacto disso na sua vida? Pautas quentíssimas, não é? Muito interessante tudo isso que a vovó trouxe. Queria só que vocês segurassem o Sam. Vamos ver se a gente consegue pôr numa posição aqui, para a gente poder levar essa pauta. Só para ele não pegar um computador. E eu apareça e minha mãe apareça. Mais para baixo, porque está parecendo muito perto. Agora você precisa segurar o Sam. Sam, vem cá. Muito bem. Tá aparecendo todo mundo. Uma pauta muito interessante que eu estava na pensativa hoje, né? Porque desde aquela época eu comecei a me responsabilizar diretamente pelos meus atos. Então, ou seja, cuidado no pescoço do meu óculos. Então, nós temos que sempre lembrar que isso fez com que eu criasse a minha própria responsabilidade naquele momento. Então, ou seja, fez com que eu amadurecesse. Hoje a gente vive numa época que, devido às facilidades que nós temos na vida, é muito difícil o homem amadurecer. Ele demora muito o amadurecimento. A mulher, ela já amadurece mais rápido por uma questão natural, né? Porque ela precisa até uma questão natural dela ter essa maturidade. Agora, o homem, ele já tem todas as desculpas, não é? Para não amadurecer e não fazer as coisas. Então, isso daí me criou um senso de responsabilidade e o desejo de ter a minha própria família, não é?
Então, uma coisa que eu queria muito deixar, especialmente para as meninas, para Marisol e para Mel hoje, essa lembrança, que vocês possam se lembrar, meninas, de terem uma boa escolha. Foi muito interessante o que minha mãe falou, eu já não sabia desse ponto, né? O cara não queria crescer, o cara não queria amadurecer, o cara não queria modificar, né? Interessantíssimo isso. E a mesma coisa eu digo para vocês, meninas, no dia que vocês estiverem assistindo isso, a primeira coisa é, você jamais deve se relacionar com um homem que não é um missionário retornado, para começar a pauta. Porque o missionário retornado, ele já provou que ele é humilde. Ele provou que é uma pessoa que, de fato, ele colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. E ele provou que ele, de fato, quer servir. Segundo ponto, um cara que estuda. Ele está buscando uma educação formal. Deixa ele, amor, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vir, eu pego ele. Vamos ver o que o camarada vai fazer. Você será um missionário, camarada? É uma pauta muito interessante. Não vai. Nenê, não Seu pode. missionário. Vai sim, com certeza. vai, Vai, não. Nenê, Claro que ele vai. ele vai. Sim, nem como. Ó, ó, E você não deve se envolver com aqueles que não fizeram a missão, que não mostraram que são humildes, né? Isso é fundamental. A pessoa que, não de pode fato, pegar, Nenê. é uma pessoa que estuda, um cara que trabalha, um cara que se interessa. Bota o bichão no peito e fica quietinho. Ai. Não, no peito, bota no peito. Olha lá, E essas são verdades brutalmente honestas ditas pelo elder Richard G. Scott alguns anos atrás. Eu lembro quando era dos rapazes que eu acompanhei isso, né? Moças, procurem rapazes que têm o desejo de fazer uma missão, mostrou-se que é humilde, está estudando, buscando uma educação secular, ele está trabalhando, ou seja, ele quer prover o melhor para o seu lar, e ele tem um chamado dentro da igreja. Então, na época que eu namorava com a Catrine, se tinha alguma coisa na igreja no dia que a gente ia namorar, simplesmente a gente ia cada um trabalhar dentro da sua aula, fazer as coisas que tinham que ser feitas. Em alguns momentos, dava para a gente poder estar juntos, né? Porque era o momento que a gente servia e trabalhava juntos. Outros momentos, acabava não dando certo, né? Porque eu tinha coisa, ela tinha coisa também para resolver na igreja no mesmo horário, né? E cá estamos, né? São 11 anos de relacionamento nesse momento, nesse dia dos namorados, onde por 11 anos a Catrine tem a oportunidade de cuidar do lar por algo brutalmente sincero, brutalmente honesto, que minha mãe fez lá atrás, que vai totalmente contra aquilo que muita gente fala, né? Que eu vou ficar infeliz por causa de um casamento que não tá legal. Eu vou ser infeliz porque um cara, com todo respeito, porque eu tô com bosta, né? Um cara lento, um cara mole, um cara fraco. E aí, meu irmão, ó, marcha, né? E aí ela falou, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas escolhas, e foram escolhas que indiretamente fizeram ser quem eu sou hoje, né? Um provedor no lar, um cara casca grossíssima, que tenho muito orgulho de quem eu sou, né? Porque, de fato, a minha mãe, ela não me criou com dinheiro, né? Mas sim com muita fé, né? Com muito desejo de prosperar e de ser uma pessoa melhor. E isso me deu vontade, né? De ter as coisas, de querer lutar todos os dias por aquilo que era o mais importante, né? Que era... Com exemplos, né? Com boas palavras, preparando um cara que foi criado sem o pai, só com a mãe, mas sempre com a verdade, para ser um homem de verdade, para construir a sua família e ser capaz de mudar como ser humano por causa daquilo que quis construir. Exato. Porque, né, você quer
ter uma família, mas você não quer ter responsabilidade, você não quer mudar, né? Sim. Então, tem que procurar mudar sempre, né? Porque na família, no relacionamento, em tudo, precisa de mudanças. E às vezes você deixa suas coisas de lado em prol de todos, né? E é assim que é. Então, era com exemplos, que era o que eu podia, o que eu queria, né? E o exemplo que eu quero dizer era o exemplo de mostrar para você que não era como você queria, era como que tinha que ser, né, filho? Exato. É isso mesmo. Então, muito interessante, não é mesmo, essas pautas, porque vai muito contra, não é? Alguns princípios, né, que hoje o mundo tem estabelecido, né? Então, a gente vê homens cada vez mais fracos, mulheres cada vez mais independentes, porque precisa ser, porque se não é, a casa cai, né? Então, essa é a realidade do que a gente tem. Então, dias fáceis fazem homens fracos, né? E dias difíceis fazem homens fortes. É assim que funciona as pautas de hoje. Mamãe de família tem algo a dizer brutalmente honesta nessa pauta? Eu? Você mesmo. Só que a minha sogra realmente criou você muito bem nesse sentido, né? De você buscar ter suas próprias coisas desde cedo, né? De ter responsabilidade sobre as coisas, né? Para que você pudesse, né, progredir como um homem que hoje você se tornou, né? Provedor do lar, um empresário que busca, né, crescer, né, e ajudar outras pessoas a crescerem Sempre também. ajudar as pessoas a crescerem. Exatamente. Será E que assim, sim, consequentemente, você cresce junto. E um ponto interessante, a gente estava até conversando essa semana, acho que vale a gente deixar também registrado isso, né, para as meninas aqui, nessa lembrança, é que na nossa casa não tinha acordo, né? Minha mãe, quando eu comecei a trabalhar, ela simplesmente estabeleceu, a partir de hoje, você vai pagar a conta de luz, né? Você trabalha, você vai ajudar em casa. Opa, ganhou um pouquinho mais, agora é a conta de telefone e a conta de luz. Certíssimo. Então, E quando começou a trabalhar com 14 anos, também tinha seu quinhão em casa. Chegava o dinheirinho, Aluguel, né? solta Pix. Não tinha daí Pix nessa época. um pedacinho para sua mãe. Porque é assim que o cara tem responsabilidade. Exatamente. Ele tem que saber Senso que as de coisas não são fáceis. E ele precisava saber que não era fácil para mim. Não era de graça, né? E Moradia, nada é comida. fácil, né? Então, ele já ajudava, assim, com 14 anos, nas coisas da casa. Chegava com o dinheirinho, olha aqui, mãe. E deu mais trabalho depois de eu amadurecidinha do que quando eu era mais jovem. Sim. Entendeu? Porque começou a enxergar as coisas da vida e aí ele queria para si. Mas não. Era uma família que necessitava da ajuda de todo mundo. Exato. Então, eu fiz ele entender que tinha que ajudar. Né? E era assim. E eu acredito que isso tenha feito o homem que ele é hoje, a cabeça que ele tem hoje, né? Porque senão já pensou um cara irresponsável, que não quer crescer, que não quer melhorar. Não teria uma né? família. E eu nunca disse para ele, ai, filho, tal coisa não dá certo. Não, vai para cima, tem que tentar sempre, né? Exatamente. Então, pessoal, faça nos comentários a nossa conversa ali em particular. Não deixe de deixar o seu like e veja os outros conteúdos, né? Outras histórias interessantíssimas, né? Que a gente tem contado aqui. A história da vida e que, de fato, e isso não fizer diferença para você, com certeza fará para os nossos filhos no futuro, né? Essa lembrança tão especial, né? De estarmos todos juntos aqui, eu, a vovó Zinaide, mamãe Catarina, e todos vocês, crianças, né? Tal de Sam, regaçando, né? Brincando. Tal de Sol, que já sumiu. Sol já desapareceu.
Gostou da pipoca? Então é isso. Forte abraço. Tchau. Tchau. Misericórdia. É, aqui. Esse menino.